A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos juntos para estudar a lição 10. Nossa segurança vem de Deus. E como subsídio eu quero deixar para vocês o Salmo 127, verso 1 e verso 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será para vós levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Traduzindo esse salmo, as famílias constroem as casas e a sentinela guarda a cidade, mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma cidade sem Deus se autodestrói devido à sua impiedade e à sua corrupção. Essa é a verdadeira interpretação desse lindo e belo salmo. O nosso texto áureo está registrado em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes. Ele divide a lição em 3 pontos principais. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e ao versículo 27. Aqui Jesus, em um resumo eu quero falar para vocês, Jesus ele fala sobre... não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntei no céu, tá? Aonde a traça não consome e nem a ferrugem come, ou a traça come e a ferrugem consome. Tá? Jesus também fala que dá candeias do corpo, que é os olhos, se ele forem má, né? Seu corpo estará todo em treva, mas se ele for bom, o seu corpo terá luz. O Senhor Jesus também fala aqui sobre... dois senhores, né? Mamon e Deus, ou seja, o dinheiro e Deus, que nós devemos amar a um e desprezar o outro, né? Agradar a um e desagradar o outro. Então nós não devemos colocar, né, o nosso amor ao dinheiro. E também Jesus fala nesse texto sobre a preocupação, os cuidados que nós temos com a nossa vida, tá? Que nós não devemos ter esse cuidado, porque não é mais o corpo do que o alimento, né? A vida do que o alimento e o corpo do que a vestimenta. Mas olhai para as aves, né, que não trabalham, né, nem tecem, e o Senhor cuida delas. Quanto mais de vós, né? Então o Senhor ele faz essa aplicação a respeito da nossa ansiedade, né? E às vezes por causa da avareza do nosso coração. E ele conclui dizendo: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Então aqui está o resumo da leitura bíblica em classe. E como eu já disse, o nosso comentarista divide a lição em 3 pontos principais. Primeiro ponto, riqueza do céu e riqueza da terra. Segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. E terceiro e último tópico, vivendo a quietude espiritual em Deus. Iniciando aqui pela nossa introdução, na lição deste domingo, né, ou na lição de hoje que estamos estudando, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6 e 17. Mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6 e 10. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor.
que provê as nossas necessidades. Então o apóstolo Paulo aqui na sua primeira carta a Timóteo, ele nos adverte, né? Ele adverte também o seu filho na fé, o pastor e jovem Timóteo, capítulo 6, 17, que os ricos deste mundo não devem colocar a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, em que abundantemente pode fazer nós gozarmos de todas as bênçãos dessa vida. Mas a nossa esperança tem que estar em Deus e não nas incertezas dessa riqueza. Nosso primeiro ponto, ou primeiro tópico, riqueza do céu e riqueza da terra. Tá? Uma conciliação impossível, né? É uma diferença abissal, né? É enorme a diferença entre a riqueza da terra e a riqueza do céu. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência, né? Ou pela cobiça dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Tá? 1 João 2,16. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, Mateus 4, 1 ao verso 11, foi oferecimento dos reinos deste mundo. Mateus 4 e 9. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. E ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se o nosso coração não estiver purificado pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Então, a primeira coisa que Satanás ofereceu a Jesus foi a facilidade da riqueza. É que muitos de nós que servimos a Deus estamos suscetíveis a isso. Como Satanás sabe que é o melhor caminho, o caminho mais fácil para o homem cair, para o homem de Deus cair, então ele apresentou a Jesus, né, as riquezas deste mundo. E dizendo a ele que se prostrado o adorasse, ele daria toda a riqueza, porque a ele foi entregue. Né? Os grandes ludibriadores dessa terra, eles buscam apresentar, para enganar as pessoas, a facilidade de adquirir bens, de adquirir riqueza com facilidade. E muitas vezes eles golpeiam as pessoas, né? Oferecendo aquilo que não é verdade. Assim Satanás também estava fazendo com Cristo. O que ele estava oferecendo para Cristo era passageiro, não era consistente. Se Jesus aceita, rapidamente ele perderia tudo. Mas Jesus sabia que estava reservado para ele não era a riqueza desse mundo, mas era a riqueza celestial. Porque na sua mão seria entregue a chave do inferno e da morte, e todo o reino desse mundo viria a ser, na hora certa, do Senhor. E por isso ele disse: vai de Satanás, porque só teu Deus adorarás. Então as oferendas do inimigo para essa vida, ela é fúteis, ela é passageira. O homem de Deus tem que estar atento para rejeitar todos os pratos, né, as facilidades que Satanás oferece para derrubá-lo, para que ele perca a fé e perca os céus. Avançando para o segundo tópico, tesouro da terra e tesouro do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muitas ênfases aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossa atitude e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de um golpe. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Jó 1:21. Os escribas e fariseus, eles tinham uma tradição de que para estar bem com Deus precisaria ser próspero. É o que nós vemos hoje no nosso mundo odierno, né? Se a pessoa estiver com um carrão, certo? Se ela estiver com dinheiro no banco, ela é uma pessoa abençoada por Deus. Essa mentalidade passou para a nossa geração, para o nosso século. Tá? Infelizmente, chegou a nós. Né? Inclusive, as pessoas que são mais abastadas são bem mais quistas na igreja. Né? Então, nós vemos que nós não devemos apegar. E muitos têm, né, se deixado sofrer, né, se angustiado, deixado a ansiedade tomar conta por causa da riqueza. Por causa que ele vê que alguém tem e ele precisa ter também. Tá? Ele prioriza, né, a concorrência social. Isso é muito perigoso. Nós temos que contentar com aquilo que Deus nos concede e permite para nós. Muitas vezes a prosperidade não está em quem ganha mais, em quem tem mais dinheiro, mas está em quem vive bem com Deus. Né? Às vezes o vizinho do lado, né, do esquerda, da direita, ganha 5, 10 mil e está devendo, está com problemas, mas você às vezes ganha um salário mínimo e está sendo abençoado, a sua família está com saúde, você tem a sua casa para morar, você vive bem. Viver bem não depende de riqueza, mas depende da bênção de Deus. E Jesus desceu a lenha nos fariseus porque eles pregavam isso, que se uma pessoa tivesse prosperidade, dinheiro, então estavam bem com Deus. Mas isso não é verdade. O patriarca Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O que significa dizer isso? Toda a riqueza que você angariar neste mundo, você não pode levar para outra vida que você vai. Tá? Seus amigos podem te acompanhar até o cemitério. Né? Quem sabe a sua joia, sei lá, né? O carro que você te leva até o cemitério, mas de lá você vai encarar a eternidade sozinho. E se você não tiver riqueza acumulada no céu, você vai ser um pobre miserável e sofrer, né, separado de Deus. Separado de Deus. Tá? E o lugar de juízo do Todo-Poderoso chama-se inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos e para as pessoas que esquecem de Deus. Tá? Então eu te aconselho, acumule riqueza nos céus. Tá? Lá a traça não rói, não consome, e nem a ferrugem o consome, estraga. Lá as riquezas. Qual é a riqueza do céu? Primeiro, a vida eterna com Deus. Felicidade eterna, certo? Extinção da tristeza, né? E plenitude de alegria. Extinção da morte e plenitude de vida eterna. Tá? E alegria, saúde, extinção das doenças e saúde, plenitude de saúde. É isso que é a riqueza do céu. Você vai ser feliz eternamente. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, se não estou equivocado, capítulo 2, ou 2 Coríntios, e versículo 9, que aquilo que os olhos não viu, que não desceu o coração, que não veio ao ouvido do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então priorize o reino de Deus, ame a Deus, acumule tesouro nos céus, e você será feliz. Aqui na vida você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que lhe é necessário, o Senhor vai conceder para você. Aquilo que lhe é necessário. Não foi isso que ele disse, né? Olhai para as aves, que não trabalham, não tecem, e o Pai cuida delas, quanto mais de vós. Então nós devemos priorizar o reino de Deus. E as demais coisas Ele nos acrescentará. Avançando para o terceiro tópico. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava
condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuem riquezas, como por exemplo Abraão, Gênesis 14, 18 ao 20, 24 e 1, Isaac, Gênesis 26, 12 e 13, Jacó, Gênesis 30, versículo 43, Salomão, 2 Crônica, capítulo 1, versículo 12. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixe, ele ordenou: recolhei pedaços que sobrejaram, para que nada se perca, Mateus 6 e 12. O crente que conhece a Sagrada Escritura sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma era um e todas as coisas lhe eram comum. Atos 4 e 32. Os crentes da igreja primitiva realizaram o verdadeiro comunismo. O nosso comunismo hoje, o comunismo humano, ele é uma catástrofe, né? Não tem nada de comum, só beneficia meia dúzia que está no poder. Mas o comunismo que a igreja adotou no primeiro século da igreja foi o verdadeiro comunismo. Eles tinham tudo em comum: o partir do pão, tá? Na oração, certo? Aqueles que tinham fazenda vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha nada em falta. E o Senhor acrescentava a cada dia as almas que iam de salvar. Tá? Então é preciso, você que é rico nesse mundo, que ajude os pobres, ajude as viúvas, ajude a obra de Deus, porque nada é seu, é o Senhor que lhe concedeu, e por isso você tem que ajudar aqueles que necessitam, tá? E o Senhor lhe abençoará mais. Não se apegue, não seja egoísta, não seja acumulador de bens e egoísta. Não é pecado ser rico, mas é pecado ser egoísta, tá? Egocentrista. Divide aquilo que você tem com os mais pobres, com os mais necessitados. Abençoe a obra de Deus e você será abençoado nessa vida e no porvir. Avançando para o segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Tá? Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3 e 15. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos. Segundo a parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 1 e 13. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, aonde está o teu coração? Está no lugar certo? Ah? Está na riqueza deste mundo? Aonde está o teu coração? Então, nós precisamos, certo? Não ser injusto, não ser cobiçoso, mas o nosso coração deve estar no lugar certo. O nosso tesouro deve ser, a poupança nossa deve ser celestial e não terrena. E se você tem acúmulo de dinheiro, se você tem riqueza, saiba usá-la para o bem do próximo e da obra de Deus. Então, esteja o seu coração no lugar certo. Aonde deve estar o seu coração? Nos céus. Os seus pés devem estar na terra, mas a sua mente, o seu sentimento deve estar nos céus. Tá? Pense nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3, verso 1 e verso 2. Avançando para o segundo subponto, idolatrando a Mamon. Tá? Cristo nos chama para uma tomada de decisão.
ajuntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto, os bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Aí está o conselho de Cristo, tá? Que nós não devemos amar a Mamon, o dinheiro. Tá? Uma vez que você se torna servo do dinheiro, tá? Ele torna o seu senhor. E ele tornando o seu senhor, ele torna o seu ídolo. E tudo que é ídolo, que toma o lugar de Deus, é idolatria. Então você começa agora a confiar no Deus Mamon, que é o dinheiro, né? Você confia na riqueza que você tem. Você põe a esperança no bens que você possui, certo? Então se torna no lugar de Deus. E aí é idolatria. Você passa a amar o dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. O dinheiro tem que ser o nosso servo. A partir do momento que ele é o nosso servo, então aí está tudo certo. Porque quem é o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos servir de coração com o dinheiro que nós temos, aquele que está acima de nós, o Deus Todo-Poderoso. Avançando para o terceiro tópico o terceiro subponto do segundo tópico. A riqueza condenada por Cristo. Tá? Na parábola do rico insensato, Lucas 12, 13 ao 21, Jesus aponta 3 erros cometidos pelos homens, ou pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Aqui está falando do capitalismo selvagem. Jesus fala de um homem, ele conta uma parábola, que havia um homem que colheu muito, né? Ele teve uma colheita abundante e ele mandou aumentar os seus celeiros. Falou, agora eu tenho muita alma, você tem muito em seu depósito. Goze, né? Fica tranquila, descanse. Mas vem uma voz de noite e diz para ele, se eu te pedir a tua alma hoje, de quem será? Então nós não podemos pôr esperança nos bens materiais, tá? Nesse capitalismo selvagem, aonde a pessoa, né, para ostentar, ela mata, ela pisa, ela desfaz, ela menospreza o próximo, porque o amor ao dinheiro é superior às pessoas. Eles valorizam mais coisa do que pessoas, né? Essa é a cultura ocidental, né? Nós estamos numa cultura que as pessoas amam o próximo como ama coisas. E da mesmo modo que ela descarta as coisas, ela também descarta as pessoas. Mas nós temos que amar as pessoas e considerar as coisas. Tá? Não podemos pôr no mesmo patamar. Né? Porque quando nós colocamos tudo num patamar só, as coisas ficam
na mesma altura das pessoas, e aí nós desprezamos, descartamos as coisas, como descartamos também as pessoas. Descartamos as pessoas como descartamos as coisas. Então, nós temos que pôr em primeiro lugar, nós temos que valorizar o ser humano, amá-lo acima de tudo, né? Como fez Maria. Maria, ela estava com seu coração cheio de gratidão, porque Jesus acabara de ressuscitar a Lázaro, seu irmão. E ela pensou, o que eu vou fazer para recompensar, para agradar, mostrar a minha gratidão para o Mestre? Ela lembrou de um vaso caríssimo que estava em algum canto da sua casa. Correu lá, buscou o vaso de alabastro, de um perfume de nardo raro, que custava 300 denários. Tá? Um denário é um dia de um trabalho braçal. Tá? Agora você imagina aí 300 denários, né? São 300 meses bem trabalhados comerciais, certo? Aí vamos pôr aí o valor de 30 mil reais, né? Um perfume, um tesouro líquido. E ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça do Mestre, em gratidão. Tá? Para Maria, quem valia mais era Jesus, não um vaso de alabastro. Isso, irmão, é valorizar o ser humano, né? Reconhecer aquele que passou pela sua vida e te deu um ombro, te ajudou você nas horas difíceis. Isso é ser grato. Então não esqueça, devemos ser gratos. Lembrar daqueles que nos ajudou. Quantos filhos que os pais estão no volante do caminhão, está no andame de pedreiro, está na enxada na roça, para formar o bacana, e quando ele é formado, ele tem vergonha do pai. Né? Ingrato. Sejamos gratos. Não sejamos, sabemos reconhecer as coisas. Né? Devemos reconhecer aqueles que fez o bem para nós. E Maria teve essa atitude maravilhosa. Avançando para o terceiro tópico. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Primeiro subponto. Os males advindo das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmo 23, verso 1. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Lucas 10, 38 e 41. Quando não temos equilíbrio, a preocupação é o serviço em excesso. Roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa salvação e adoração a Ele. Tá? Então aqui, os males advindos da preocupação. Quais são os males advindos da preocupação? A doença do século hoje, qual que é? Né? É a depressão, né? Causada pela ansiedade, certo? Que causa infarto, que causa vários problemas psicossomáticos, doença na mente e no corpo. Tá? A ansiedade, Jesus, que nós devemos estar ansiosos quando Ele nos aconselha, que nós devemos confiar, porque não é mais, né, o corpo do que a vida do que o mantimento e o corpo do que a roupa. E Ele manda olhar para as aves que Deus cuida. Então a doença do século hoje é a opressão, é a depressão. Tá? Muitas pessoas doentes, né, consultando psicólogos, né, porque não estão confiando em Deus. Nós devemos depositar, lançar nossa ansiedade sobre Jesus e confiar nele, porque Ele cuidará de nós. Tá? Isso é muito importante. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude.
da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pensamentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Filipenses 4, versículos 6 ao 7 e 1 Pedro 5 e 7. Jesus chegou para um jovem rico, né? Ou, melhor dizendo, um jovem rico chegou até Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele disse: você guarda os mandamentos? Ele falou: eu tenho feito isso desde a minha meninice, né? Sou obediente a Deus. Ele disse: vende tudo o que tem e siga-me. O jovem era rico em demasia, né? Jesus não queria que ele desfizesse dos seus bens, mas estava pondo ele em prova para ver onde estava o seu coração. Se estava no reino de Deus ou se estava nos seus bens materiais. O jovem abaixou a cabeça e saiu triste e não quis seguir a Jesus, porque o seu coração não estava em Cristo. O seu coração não estava no céu, no lugar certo. O seu coração estava nos bens materiais, no que ele possuía. Como está você, meu amigo? A nossa vida é passageira. Por mais rico que você seja, você não vai passar dessa terra, né? E as suas riquezas vão ficar por aqui. Mas se você colocar o seu coração, aceitar a Cristo como Salvador, a sua riqueza estará no lugar certo, no céu. E você, no dia da ressurreição, seu corpo será transformado. E nós não precederemos que dorme, mas seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com Cristo nos ares, num corpo glorioso e transformado, como é o do nosso Mestre. Seremos como os anjos. Né? Dormir aqui fala dos mortos, que morreram primeiro. Eles não nos antecederão, e nem nós a ele. Seremos juntos, num cortejo festivo, a encontrar com Cristo nos ares, no arrebatamento da igreja. Terceiro e último subponto: vivendo sossegado em Deus. É isso aí, sossegar, ficar tranquilo, né? Não viva inquieto, preocupado em aflições, gastando a sua energia em aflição, naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Isso é verdade. Tá? Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes, mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6 e 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nesse tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma, que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Em um concurso, né, de grandes pintores, de artistas, né, de pinturas célebres, saiu um concurso para alguém pintar algo, né, em que refletia a paz. Um quadro em que refletia a paz. E houve várias pinturas, né? Pessoas em um lugar de flores, tranquilo, né? Passarinhos voando, belas flores. Mas teve um que se destacou. Ele pintou alguém num barquinho,
em alto mar, e o mar revolto, e ele dormindo na polpa. Né? E aí então ele ganhou o concurso. Porque paz não depende do lugar, não depende do ambiente. A paz depende de Deus. Jesus disse, eu vos dou a paz, não como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Então, paz não é a ausência de guerra, mas paz é em meia guerra você está tranquilo, confiando naquele que tudo pode. Pode estar tudo se derramando, né? Se destruindo ao seu redor, mas você confia naquele que te deu a paz. E ninguém pode tirar essa paz, porque ela vem de Deus. Meu amigo, fique com Deus, aceite Jesus, você que ainda não é crente, e coloque o seu coração no lugar certo, tá? Na glória, no céu, em Jesus. Aceita-o como Salvador. E a maior riqueza da sua vida é a vida eterna. Não tem mais nada do que isso. Se nós perdemos a vida eterna, perdemos tudo. Nada nessa vida pode comprar a sua fazenda, tá? A sua riqueza, seus bens materiais não pode comprar a salvação. Porque quem comprou ela foi Jesus com o teu sangue. E ela é gratuita se você aceitar-o como Salvador. Que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Quero ler aqui a conclusão. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, tá? Que é o nosso Deus. Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Dá o seu like, dá o seu joinha, clique no sininho para que mais vídeos sejam enviados a você. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, para que eles aprendam e também entendam a palavra de Deus e aceitem Jesus como Salvador. Um beijão no seu coração, estou orando por vocês. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.